Olá, querido aluno do primeiro ano. Nós chegamos na semana 5 e nessa semana nós começamos a ver a parte de hidrostática e nós estudamos a parte de pressão. Vamos às atividades, então? A primeira atividade, ele fala aí, ó, para um mergulhador, a cada 5 metros de profundidade atingida corresponde a um acréscimo de 0,5 atmosferas. Então, 5 metros, 0,5 meia atmosfera, na pressão exercida sobre ele. Admita que esse mergulhador não consiga respirar quando sua caixa torácica está submetida a uma pressão acima de 1,02 atmosferas. Então, a pressão máxima que ele suporta é 1,02 atmosfera, que a caixa torácica dele suporta. Para respirar ar atmosférico por um tubo, a profundidade máxima, então eu quero saber a profundidade máxima em centímetros, que pode ser atingida pela caixa torácica desse mergulhador, é igual a. E ele te dá aí, ó, densidade da água 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico e gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe o que? A pressão, a atmosfera exerce uma pressão sobre a água aqui, ó, vertical para baixo, de uma atmosfera. E na caixa torácica desse mergulhador, eu vou ter, além dessa pressão atmosférica, mais a pressão da coluna de água que está sobre ele. Então, eu posso escrever que a pressão máxima vai ser a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de água. A pressão da coluna de água eu calculo multiplicando a densidade pela gravidade pela altura. Só que eu tenho, para mim, substituir os valores aí, eu tenho um probleminha. Aqui, ó, a pressão máxima que ele suporta está em atmosferas. E aqui, a densidade e a gravidade estão em unidades do sistema internacional. Pressão no sistema internacional é dada por Pascal. Então, uma atmosfera equivale a 10 a quinta Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então, eu vou multiplicar aquilo ali por 10 a quinta para poder chegar na pressão, em unidades do sistema internacional. E vamos substituir aqui na nossa formulinha. 1,2 vezes 10 a quinta vai ser igual 10 a quinta, que é a pressão atmosférica, é uma atmosfera, então 10 a quinta, mais a pressão da coluna de água vai ser a densidade, 10 ao cubo, vezes a gravidade, 10, vezes a altura, que é o que eu estou procurando. Então, a gente passando esse 10 a quinta aqui para o outro lado e fazendo essa continha aqui, ó, vai ficar 1,02 vezes 10 a quinta menos 1 vezes 10 a quinta, porque se não tem nada na frente é 1, né? Isso vai ser igual a 10 a quarta vezes a altura. Quando eu faço isso aqui, ó, 1,02 menos 1, eu obtenho 0,02 vezes 10 a quinta, e esse 10 a quarta eu passo dividindo. Então, potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, a altura aí vai ser 0,02 vezes 10, que é 0,2 metros. Então, 0,2 metros equivale a 20 centímetros, alternativa C. Na 2, ele fala aí, a figura ao lado representa uma talha contendo água. A pressão da água exercida sobre a torneira fechada depende. Bom, do que depende? Tá vendo que a talha ela é toda fechada. Então, ela não depende ela não tem a influência da pressão atmosférica aqui. Ela vai ser só da coluna de água que está ali na torneira, que é densidade vezes gravidade vezes altura. Então, o volume de água contido no recipiente, não, ele não depende do volume. Da massa de água, também não. Do diâmetro do orifício, não. Da altura da superfície da água em relação ao fundo do recipiente, não é em relação ao fundo do recipiente, é em relação à torneira aqui, ó. Vai ser essa coluna aqui. Da altura da superfície da água em relação à torneira, sim,
Então, é isso, letra E. Na atividade 3, a gente tem aqui uma tirinha e na primeira cena fala pressão de uma atmosfera, então aqui é o nível do mar, só a atmosfera mesmo. Depois tem o rapazinho mergulhando, 15 atmosferas. E depois a pressão, quem é essa tal de Valdirênia? E a pressão da mulher de 1000 atmosferas. E ele fala lá, no terceiro quadradinho, a irritação da mulher foi descrita simbolicamente por uma pressão de 1000 atm. Suponha a densidade da água 1000 kg por metro cúbico. Uma atmosfera igual, então aqui ó, 1000 atm, a densidade da água, e uma atmosfera igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado, ou Pascal, né, gente? E a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a profundidade de água. O mergulhador sofreria essa pressão de 1000 atmosferas. Então, qual a altura, né? Eu quero profundidade, então seria a altura para baixo, que ele teria que mergulhar para sofrer essa pressão. Então, eu sei que a pressão na água, no mergulho, vai ser o quê? A pressão atmosférica mais a pressão da coluna de água. Então, a pressão da coluna de água, densidade vezes gravidade vezes altura. Só que a atmosfera não é a unidade padrão do sistema internacional e todas as outras unidades, então. Então, a gente vai trocar essa pressão de 1000 atmosferas por 1000 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. E agora é só substituir, né? Então, 1000 vezes 10 a quinta vai ser igual a 1 vezes 10 a quinta, ou 10 a quinta, mais 1000 vezes 10 vezes 1000 da densidade, 10 da gravidade e H, que é a altura que eu estou procurando. Esse 10 a quinta aqui, ou 1 vezes 10 a quinta, vai passar subtraindo os 1000. E o 10 a 1000 é 10 ao cubo, vezes 10, eu posso substituir por 10 à quarta. Então, 1000 menos 1 vai ficar 999 vezes 10 à quinta, dividido por 10 à quarta. Potências de mesma base, conserva a base na divisão e subtrai os expoentes. 5 menos 4, 1. Então, vai ser 990, a altura vai ser 999 vezes 10, que é 9.990 metros. Então, a 4 fala aí da UFMG de Minas Gerais, fala um grupo de alunos resolveu montar um guindaste hidráulico para uma feira de ciências. Veja a figura. Para isso, resolveram utilizar duas seringas. Uma seringa com diâmetro de 2 centímetros e outra com diâmetro de 1 centímetro. Sabendo que o módulo da força máxima que o motor permite produzir é de 2 newtons, então vou ter aqui, ó, ali está escrito diâmetro maior e aqui a seringa de diâmetro menor. E a força do motor, então, 2 newtons, força máxima do motor. Qual o valor máximo de massa que o guindaste pode erguer? Então, eu quero o valor máximo dessa carguinha que ele vai erguer. E deu a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, a gente sabe que eles fizeram aqui um sistema hidráulico, né? E a pressão, ela é transmitida, a pressão aqui vai ser a mesma pressão aqui, porque ela é transmitida igualmente por todo o líquido. Então, a gente vai colocar aqui que a pressão em 1 vai ser igual à pressão em 2. Pressão é força sobre área. Então, a força lá 1 sobre a área 1 vai ser igual à força 2 sobre a área 2. Só que a área aí é cilíndrico, é π vezes r ao quadrado. E o raio é metade do diâmetro. Então, eu posso dizer aqui, ó, F1 sobre π vezes R1 ao quadrado é igual a F2 vezes π vezes R2 ao quadrado. Π com π a gente cancela, né? E vamos substituir, então, F1 é a última força aqui, é a que eu quero saber.
o raio 1, se aqui é 2, o raio é 1. F2, o máximo é 2 newtons. E o raio, 0,5. Você pode me perguntar por que você não passou para metro? Eu não passei para metro porque aqui, ó, está sobre centímetro, newton sobre centímetro e newton sobre centímetro. Então, não tem necessidade. Agora, a força, então, F sobre 1 é 1. 2, 0,5 ao quadrado é 0,25. Vamos passar aqui para cima, ó. Então, 2 dividido por 0,25 vai dar 8 newtons. Então, a força máxima que ele consegue fazer aqui é 8 newtons, mas não é a força que eu quero saber. Eu quero saber massa. E então, essa força equivale ao peso que esse guindaste consegue levantar. Então, ele consegue levantar um peso de 8 newtons. O peso a gente calcula multiplicando a massa pela gravidade. Então, aí, 8 vai ser a massa vezes 10. Então, 8 sobre 10, 0,8 quilogramas. As respostas estão em grama, então vai ser 800 gramas. Letra B. Na 5, também ali, ó, conserva, a gente tem vasos comunicantes aqui, então a pressão de um vai ser transmitida para o outro, vai ser transmitida para o outro. As pressões em cada uma dessas colunas, L, M e N, são iguais. Fala aí, ó, um sistema hidráulico tem 3 êmbolos móveis L, M e N, com área A, 2A e 3A, como mostra a figura. Quantidades diferentes de blocos são colocadas sobre cada êmbolo. Todos os blocos têm o mesmo peso. Para que o equilíbrio dos êmbolos continue na mesma altura, o número de blocos colocados sobre os êmbolos L, M e N podem ser respectivamente. Então, gente, vamos lembrar lá, a força ou peso 1 sobre L1 sobre a área vai conservar. No primeiro aí, o peso sobre L sobre a área A é igual ao peso M sobre a 2A é igual ao peso N sobre 3A. Então, essas áreas todas iguais aí, quer dizer que eu posso colocar aqui, ó, aqui 1, aqui 2 e aqui 3, para poder manter a mesma coisa. Então, 1, 2 e 3 vai ser a resposta do meu exercício. Então, é isso. Com isso, a gente conclui a primeira semana de hidrostática que a gente falou sobre pressão. Semana que vem a gente volta com empuxo. Aguardo vocês.